Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Japa Fisga Tudo. Vocês já se perguntaram como que é feito o anzol? Pois é, eu pesquisei, encontrei um vídeo bem bacana de como ele é feito e vou rodar isso aqui para vocês logo depois que rodar a vinheta. Todo ano, mais de 10 bilhões de anzóis de pesca são produzidos em fábricas ao redor do mundo. Por trás desse número aparentemente simples, esconde-se um sistema de produção operando em velocidade impressionante, dentro de grandes instalações metalúrgicas. As máquinas de trefilação moldam continuamente a matéria-prima. Os moldes mecânicos dobram cada segmento de aço em frações de segundo, e os fornos de tratamento térmico refinam a estrutura interna do metal para alcançar o equilíbrio ideal entre rigidez e flexibilidade. Cada movimento é cuidadosamente planejado para criar um objeto minúsculo que pode, em última análise, determinar o sucesso de toda uma pescaria. Neste vídeo, o canal Fábrica Industrial leva você para dentro de uma enorme linha de produção para revelar como é feito um anzol de pesca. Poucas pessoas percebem que um pequeno anzol de pesca sustenta uma indústria que vale mais de 15 bilhões de dólares, sendo o componente mais consumido em todo o ecossistema de equipamentos de pesca. Desde pescadores amadores até frotas comerciais, quase todas as saídas para o mar dependem, em última análise, de um único pedaço de metal pesando apenas alguns gramas. O que o torna notável não é seu tamanho, mas sua capacidade de suportar carga. Um anzol de alta qualidade pode aguentar uma força de tração de 135 a 225 kg, aproximadamente o peso de um piano pequeno. Essa relação entre força e peso é normalmente associada a componentes de engenharia avançada, e ainda assim existe em um objeto tão simples que a maioria das pessoas raramente pensa duas vezes sobre ele. Todo anzol começa com uma bobina de aço de alto carbono comprimida em formato compacto. A bobina é montada em um carretel giratório que alimenta gradualmente o fio na linha de produção. À medida que o aço se desenrola, ele mantém a curvatura natural de ter ficado enrolado. Por isso, precisa passar por uma máquina de endireitamento. Uma série de rolos aplica pressão corretiva contínua, removendo a curvatura e guiando o fio de volta a uma forma linear estável, sem distorcer sua seção transversal. Uma vez alinhado, o fio avança por um sistema de alimentação motorizado que mantém velocidade constante até uma unidade de corte automático. Dependendo do tamanho do anzol, cada segmento é cortado entre 2,5 e 7,5 centímetros. Um sistema padrão pode processar centenas de metros de fio por minuto, produzindo entre algumas centenas e mais de 1.000 segmentos por minuto. As peças deslizam por uma calha metálica, se depositam em uma bandeja coletora e, quando em quantidade suficiente, são transferidas pelos trabalhadores para um recipiente maior. A partir daí, o material entra na fase de formação das pontas. Cada peça é inserida em uma máquina de desbaste de alta velocidade, onde uma roda abrasiva remove material para criar uma borda afiada. A ponta de cada segmento é pressionada levemente contra a superfície da roda, e camadas extremamente finas de metal são raspadas, moldando gradualmente uma ponta afilada e uniforme. Pequenas faíscas se espalham a cada instante de contato, sinal visível do atrito gerado. A pressão e a duração do contato são controladas com cuidado para evitar superaquecimento. A partir dos segmentos afiados, o material é inserido em uma máquina de conformação automática. Cada peça é guiada por um canal de precisão e fixada contra um molde de aço para impedir o movimento durante a aplicação da força. A primeira operação é a prensagem da extremidade, que achata levemente o aço e expande sua seção transversal, preparando-a para a formação do olho, usado para prender a linha de pesca. Imediatamente depois, uma lâmina de microestampagem cria a farpa. Toda a sequência acontece em menos de um segundo. O anzol recém-formado desliza para fora do molde e cai na bandeja de coleta abaixo. Com a conformação concluída, os anzóis entram em uma das etapas mais críticas do processo:
Eles são carregados em uma esteira metálica e transportados por um forno contínuo de têmpera, onde as temperaturas chegam entre 760 graus Celsius e 870 graus Celsius. Nessa faixa, a estrutura cristalina interna do aço se transforma, permitindo que o material se reorganize em nível microscópico. Em seguida, os anzóis são resfriados rapidamente em ambiente controlado, fixando a nova estrutura e aumentando significativamente a dureza. Porém, o aço temperado por si só pode se tornar quebradiço. Para corrigir isso, os anzóis passam pelo revenimento. São reaquecidos a uma temperatura mais baixa para aliviar as tensões internas e restaurar um grau de resistência sem comprometer a dureza. Após esses ciclos térmicos, o óleo residual e os contaminantes são removidos, preparando os anzóis para o acabamento. Os anzóis avançam para a fase de acabamento superficial com um tratamento ácido, onde uma solução controlada remove camadas de óxido e impurezas deixadas pelo tratamento térmico. Com essa película removida, a superfície metálica fica quimicamente ativa, permitindo que o revestimento seguinte adira com firmeza. Em seguida, os anzóis são submersos em um banho de galvanoplastia que utiliza corrente elétrica para depositar uma fina camada protetora sobre o aço. O revestimento pode ser de níquel, níquel preto ou estanho, formando uma barreira contra a água e oxigênio. Essa sequência raramente ocorre uma única vez. Os anzóis geralmente atravessam vários tanques em ordem repetida: enxague, ácido, banho de chapeamento e enxague novamente, com etapas adicionais quando necessário. Ao final, os anzóis passam por uma zona de lavagem e secagem com ar quente, que elimina qualquer resíduo e evita oxidação. A superfície fica mais brilhante, estável e pronta para sua embalagem. Antes de sair da fábrica, cada anzol passa por inspeção visual da superfície. Amostras de cada lote são testadas em uma máquina de ensaio de tração, com forças aumentadas gradualmente até o limite de projeto, confirmando que os anzóis não se endireitam nem fraturam sob carga. A nitidez da ponta e o posicionamento da farpa também são verificados aleatoriamente para garantir consistência em toda a linha. Uma vez aprovados, os anzóis são contados automaticamente, embalados em caixas protetoras, etiquetados por código de produto e acondicionados em caixas de papelão, prontos para entrar nas redes de distribuição globais. Então é isso. O que vocês acharam do vídeo? Interessante, né? Como que é feito o anzol. Já aproveito aqui e pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem e se inscrever se não for inscrito. Já ativa o sininho também, para você não perder nada aqui no canal do Japa Fisga Tudo. Porque eu vou trazer, além de pescarias, muitas coisas interessantes relacionadas à pesca. Bora, até a próxima!